Ok. Bom, terça-feira a gente tinha falado das forças que atuam sobre fluidos, né? Forças normais, forças cisalhantes. A gente tinha falado como a tensão se comporta em sólidos. E no caso de fluidos, quando a gente aplica a tensão cisalhante sobre um fluido, o fluido tende a escoar continuamente, né? Ele só não escoa infinitamente porque nós temos uma força interna no fluido que faz com que ele resista a esse escoamento, que é a viscosidade, certo? Então nada menos que a força ou a propriedade que reflete a tendência que um fluido tem de resistir ao movimento. Essa propriedade está associada à resistência de um fluido que ele oferece à deformação por cisalhamento. Corresponde, se a gente pudesse traduzir isso em um sólido, ao atrito interno, né, dos fluidos, devido às interações intermoleculares, sendo geralmente uma função da temperatura. Então, em geral, o fluido ele tem sua viscosidade como influência da temperatura, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos de fluidos, né? Água, azeite, esse maple syrup é um xarope muito usado nos Estados Unidos, xarope de Acer ou xarope de bordo que eles chamam, né? O mel. E aí esses exemplos aí a gente colocou principalmente o azeite, né, ou o óleo, a água e o mel, porque todos vocês conhecem com certeza. Se você pegar uma colher, por exemplo, pegar mel e depois virar essa colher, você vai ver a velocidade com que esse mel vai escoar, ou então o óleo vai escoar da colher, ou então a água vai escoar da colher, você vai ver que são velocidades diferentes. Isso se dá por quê? Porque cada um desses fluidos tem uma viscosidade diferente e uma capacidade de resistir ao movimento diferente do outro. Fluidos mais viscosos tendem a resistir ao movimento com maior força, por isso tem mais viscosidade, ok? O que acontece quando a gente quer relacionar a viscosidade, né, com o seu movimento? Newton, né? é, Newton estudou esse fenômeno e aí ele observou o seguinte, que a taxa de cisalhamento de um fluido, quando você aplica uma força sobre ele, ela é diretamente proporcional à tensão de cisalhamento. Os fluidos que ele observou, que eram os fluidos mais convencionais, e água era o principal deles, ele observou que essa dependência era linear. Então ele escreveu que a tensão de cisalhamento era diretamente proporcional à taxa de cisalhamento. E para ele escrever uma igualdade, ele simplesmente, usando os conhecimentos de cálculo que ele mesmo criou, ele escreveu que tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à taxa de cisalhamento. Como eu quero uma igualdade, tensão de cisalhamento é igual a uma constante de proporcionalidade vezes a taxa de cisalhamento. Essa constante de proporcionalidade ele chamou de viscosidade, que é o μ, certo? Então, ele disse que a taxa de deformação era proporcional ao gradiente de velocidade, né, com relação à distância entre os dois pontos de velocidade que estavam sendo medidos, certo? E aí, essa taxa de deformação ficou fácil de medir, porque aí ele pega a velocidade num ponto qualquer, mas aí ele compara com a velocidade em outro ponto qualquer e pega a distância entre esses dois pontos, relaciona du, que é o gradiente de velocidade, com a distância entre esses dois pontos e tem a taxa de cisalhamento, certo? Ele observou que a força F atuando numa área A resulta numa tensão tal. Então, tal, que é a letra grega que escreve tensão, né? É força vezes área, certo? Força por unidade de área, desculpe. A taxa de deformação de um fluido, ela é determinada através da velocidade entre as camadas separadas por uma distância entre elas, como a gente viu no slide anterior. Então ele chegou nesta equação aqui, ó, que a tensão de cisalhamento é igual à viscosidade
pela taxa de cisalhamento, que é o gradiente de velocidade dividido pela distância entre dois pontos que você está analisando. Aqui eu estou comparando duas placas, mas eu poderia estar olhando qualquer outra situação onde eu tivesse uma distância entre dois pontos num fluido, certo? Então, a viscosidade dinâmica, que é essa propriedade que a gente observou que ele chamou de constante de proporcionalidade da lei de viscosidade dele, aí ele chamou essa constante de viscosidade. Ela no sistema internacional, ela pode ser dada em Pascal vezes segundo ou Newton vezes segundo por metro quadrado, que é conhecido como POASE, tá? E existe uma outra unidade que é o milipascal vezes segundo, também conhecido como centipoase, tá? A viscosidade pode ser absoluta ou dinâmica, ou em muitos casos, nos problemas, aparece essa viscosidade dividida pela densidade. E aí, essa viscosidade dividida pela densidade será a minha viscosidade cinemática, certo? Essa viscosidade cinemática, ela será o resultado da viscosidade absoluta, μ, dividido pela densidade, ρ. E aí a unidade passa a ser comprimento quadrado por tempo, ou seja, metro quadrado por segundo, no sistema internacional. Vejam este exemplo aqui. Ó. Uma placa infinita move-se sobre uma segunda placa, havendo entre elas uma camada de líquido. Para uma pequena altura da camada D, podemos supor uma distribuição linear de velocidade do líquido. Por que aquela distribuição linear? Vamos voltar para a equação. Esta equação aqui, ó, boa noite, Luiz. Esta equação aqui é uma equação do tipo: se tal for o y, mi for o a, du dy for o x e o b for zero, essa é uma equação do tipo de uma reta, né? Y igual a x mais b, certo? Então, a lei da viscosidade de Newton, ela é uma lei que só se aplica para estruturas, né, de comportamento linear, certo? E apesar de ser uma lei, ela não é, na verdade, uma lei, né? Ela é chamada lei da viscosidade, mas lei nas ciências só se aplicam quando você tem essa aplicação para qualquer fenômeno. E a lei da viscosidade de Newton não se aplica para todos os fluidos, certo? Então, tem o nome de lei, mas ela não é uma lei, ok? Então, aqui, ó, eu quero usar o problema, a equação de Newton, por quê? Porque ele diz que podemos supor uma distribuição linear de velocidade do líquido. A viscosidade do líquido é 0,65 centipoase e sua densidade relativa é 0,88. Determinar a viscosidade absoluta do líquido em Newton vezes segundo por metro quadrado, a viscosidade cinemática do líquido em metro quadrado por segundo, a tensão de cisalhamento na placa superior em libra-força por pé quadrado, a tensão de cisalhamento na placa inferior em Pascal e o sentido das tensões cisalhantes calculadas. Ok? Vamos fazer cada uma desses pedidos aí para vocês compreenderem. Qualquer dúvida, vão interrompendo ou perguntando, tá? Então, vamos lá. Ele disse que as placas são infinitas, né? Uma placa infinita movendo-se sobre uma segunda placa. Bem, primeiro, professor, o senhor endoidou uma placa infinita? Primeiro, vamos lá. Imagine um mancal. Um mancal é uma peça, certo? Que serve para apoiar um eixo. O eixo, quando gira, ele precisa estar preso, né? Para não ficar girando sem um apoio, tá? Então, o eixo está girando, tá? E o mancal está parado. Se você pudesse abrir esses dois, o mancal e o eixo, é como se você visse o eixo girando, seria uma placa se movendo com velocidade constante e o mancal uma placa parada infinitamente. Então, apesar de não existir uma placa infinita, mas você pode visualizar uma placa se movendo com velocidade constante
e a outra parada. E essas placas infinitas, porque o eixo se move infinitamente, certo? Então, não existe uma placa infinita, mas você visualiza que você pode ter uma, digamos assim, uma visão, né, de uma placa infinita, ok? Esses são exemplos que não estão fora da realidade, não. Então, a placa infinita move-se sobre uma segunda placa. Então, aqui eu tenho a velocidade da placa se movendo com velocidade 0,3 metros por segundo, e a outra placa está parada. Então, o gradiente de velocidade é a placa superior, 0,3, menos a outra, 0. Havendo entre elas uma camada de líquido de D igual a 0,3 milímetros. Então, a distância entre elas, o DY, é 0,3 milímetros. Para uma pequena altura da camada D, podemos supor uma distribuição linear de velocidade do líquido. Então, eu posso usar a equação de Newton. A viscosidade do líquido é 0,65 centipoase. Ele deu aqui, ó, inclusive, que centipoase... Cadê, meu Deus? A gente passou. Centipoase é milipascal vezes segundo, certo? Eu já disse. E a densidade relativa é 0,88. A gente viu que quando eu tenho a densidade relativa, para transformar na absoluta, é só multiplicar pela da água, tá? Aí ele pede viscosidade absoluta do líquido em Newton vezes segundo por metro quadrado. Então vamos lá. Eu criei aqui no Word mesmo, que eu chamei de quadro virtual. Vou abrir aqui, certo? Tá aqui, ó. Só para vocês poderem visualizar aí. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês poderem visualizar. Tá todo mundo vendo bem aí, né? Acho que dá para ver bem. Então, olha só. Sim. 0,65 centipoase. Ok? 0,65 centipoase. É a mesma coisa que 0,65 milipascal vezes segundo. Só que Pascal já é Newton por metro quadrado. Como ele quer? O problema pede a solução da viscosidade em Newton vezes segundo por metro quadrado. Então, eu posso simplesmente tirar o mili dali, né? Para tirar o mili por 10 a menos 3. 0,65 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 6,5 vezes 10 a menos 4 Newton vezes segundo por metro quadrado. Então, essa é uma operação simples de fazer, né? Nenhuma dificuldade. Eu transformei de centipoase para Pascal vezes segundo, certo? Que é Newton vezes segundo por metro quadrado. Ok? Alguma dúvida sobre isso aí até agora? A segunda pergunta que ele faz é: qual é a viscosidade cinemática do líquido? E aí, viscosidade cinemática, a gente acabou de ver aqui que era Mi sobre Rho. Mi é a viscosidade absoluta e Rho é a densidade, certo? Então, eu venho agora para cá, ó, e aí eu vou escrever Ni é igual a Mi sobre Rho, certo? Onde Mi é 6,5 vezes 10 a menos 4, a gente acabou de calcular na linha de cima, né? E Rho é quem? É a densidade relativa, 0,88, vezes a densidade da água, que é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Tá? E aí a gente calculou já na outra turma, eu só fiz redigitar aí tudo, né? E aí a gente encontrou o valor de 7,4 vezes 10 a menos 7 metros quadrados por segundo. Ok? Esse é o valor que a gente achou para a viscosidade cinemática. Beleza? Aí a terceira pergunta, eu vou pular a terceira para ir direto para a quarta. Vocês vão entender por que depois, certo? Basicamente é porque na quarta ele pede atenção em Pascal e na terceira ele pede em libra-força por pé quadrado. Aí libra-força por pé quadrado é sistema inglês. Eu vou primeiro calcular em Pascal, depois a gente pode transformar no sistema inglês. Aí eu vou passar aqui para a quarta, tá? Que é isso aqui, ó. Olha só.
tensão de cisalhamento será igual a viscosidade vezes du dx, certo? Ou du dy. Vou até escrever dy aqui, né? Quem é du dy? Du é o gradiente de velocidade, ou seja, a diferença da velocidade na placa que está se movendo com velocidade maior pela placa que está se movendo com velocidade menor. Dy é a distância entre essas duas placas, tá? Olhando lá para a minha figura, nos meus slides, eu vou ver que esse valor é 0,3 milímetros, né? E o valor de du é 0,3 metros por segundo, certo? Então, vamos lá para o nosso quadro. Aí eu tenho aqui, ó, Mi. Eu já calculei Mi lá na primeira questãozinha, 6,5 vezes 10 a menos 4 newton vezes segundo, né, por metro quadrado, tá? E aí, du é 0,3 metros por segundo, dy, né? Aqui tem uma coisa que está... A equação fez uma coisa que não devia aqui, tá? Assim, esse é o correto. Quando ele digitou, ele jogou... Esse é o correto. Então, você tem 6,5 vezes 10 a menos 4 newton vezes segundo por metro ao quadrado, du 0,3 metros por segundo, dy 0,3 vezes 10 a menos 3 para transformar para metro, porque dy é 0,3 milímetros, né? Então, fazendo essas operações matemáticas, você vai chegar ao resultado que a tensão de cisalhamento é 0,65 newtons por metro quadrado. Ok? Esse é o valor da tensão de cisalhamento em Pascal. Newton por metro quadrado é Pascal. Para achar o da terceira, veja que na terceira opção, você quer o mesmo valor, só que em libra-força por pé quadrado. E aí eu vou deixar para vocês fazerem, porque vocês têm desde a aula passada já o valor. 1 newton vale tanta libra-força, 1 metro quadrado vale tantos pés quadrados. Vocês vão substituir esses valores e encontrar o valor dessa tensão em libra-força por pé quadrado. Faço questão que vocês façam isso para vocês treinarem essas transformações do sistema inglês. Certo? Vocês vão ver que não tem nenhum bicho de sete cabeças. Eu quero que vocês percam esse receio de usar o sistema inglês. Ok? E aí, vocês vão ter o valor. Percebam que os valores são iguais, por quê? Porque vocês estão usando as mesmas velocidades, o mesmo dy e a mesma viscosidade. Os pontos de medição, por mais que o problema peça a tensão na placa superior e a tensão na placa inferior, veja, na terceira e na quarta opção, mas os valores que vocês usam são os mesmos. Então, as tensões têm que dar igual. Qual é a diferença? Exatamente o que a quinta opção pede, que é o sentido das tensões cisalhantes calculadas. Certo? Então, a diferença está de ser positivo ou negativo, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Ok? E aí é o seguinte, veja só. Imaginem duas camadas de fluido, tá? A camada superior é a camada com maior velocidade e a camada inferior com menor velocidade. O que acontece com a camada superior? A camada superior, ela é quem está motivando o movimento, porque ela tem maior velocidade. Então, nela, a tensão cisalhante atrapalha o movimento, porque ela tende a segurar o fluido. O fluido de baixo tende a segurar o fluido de cima, ou a placa, certo? Então, quem está com maior velocidade tem tensão cisalhante negativa. Porém, o fluido que está embaixo está sendo arrastado pelo fluido de cima. Então, esse fluido que tem menor velocidade tem tensão cisalhante positiva, certo? Só para vocês terem uma ideia de como o fluido se comporta, né? E geralmente ele adota a velocidade do elemento que está em contato com ele. Vocês intuitivamente já sabem sobre isso. Imagine que você foi passear lá e tomar um banho de mar, né? E aí uma onda se aproxima de você. Você não tem tempo de correr em direção à margem, né? À beira da praia. O que é que você faz normalmente quando uma onda se aproxima? Qual é o seu instinto normal?
Fica quieto e deixa a onda ele levar, hein? Mergulhar, né? Por quê? Tô querendo que ninguém explique nada de fluido, não. Eu quero saber por que você mergulha. Para ficar sem ar? O que é que você busca quando você está mergulhando? Não ser empurrado, não ser levado. Isso por quê? Porque a velocidade da água lá embaixo é menor do que em cima, correto? Isso se dá por quê? Porque a água do mar, ela tende a ter a velocidade do objeto mais próximo dela. Então, quanto mais próximo do fundo, mais próximo de zero será a velocidade da água. Esse é o chamado princípio do não escorregamento. Então, a tendência é que o fluido tem velocidade mais alta, no caso do mar, né? Nas partes mais superiores e velocidades próximas de zero lá embaixo. É o caso desse exemplo que está aí: velocidades mais altas próximo da placa com velocidade mais alta e velocidades próximas de zero na placa que está parada, certo? Isso faz com que a tensão, né, próximo da placa que está com velocidade mais alta seja no sentido de atrapalhar o movimento. Então, para a placa com velocidade, a tensão é no sentido contrário ao movimento, é negativa. Porém, a tensão na placa que está parada é no sentido de ajudar o movimento, é positiva. Percebem? Então, a resposta da quinta é sentido das tensões cisalhantes calculadas. A tensão cisalhante na placa superior é negativa. A tensão cisalhante na placa inferior é positiva. Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Então vamos em frente. Porém, nem sempre a relação entre a taxa de deformação e a tensão aplicada é diretamente proporcional. De uma forma mais geral, a equação pode ser ampliada para esse tipo aí. Ó. Eu acrescento um índice de comportamento, que é o índice N, na relação, né, du/dy, e no lugar da minha viscosidade μ, eu coloco, né, no lugar do μ, um K, que é um índice de consistência, certo? Quando N é igual a 1, aí o K se torna igual a μ e eu tenho um fluido newtoniano. Porém, para uma equação mais global, aí eu não tenho fluidos newtonianos, eu tenho o que a gente chama de classificação reológica ou reologia de fluidos. E aí, o meu K, né, com o expoente N, eu posso reescrever a equação dessa forma aí, tal igual a eta du dy, né, onde eta é simplesmente a viscosidade aparente, certo? E essa viscosidade aparente, ela não é mais um número fixo, ela vai variar de acordo com a situação, de acordo com a situação, certo? Então veja alguns exemplos aqui. Existem os fluidos newtonianos, são aqueles que obedecem a um comportamento linear, ou seja, a taxa de deformação ela cresce linearmente com a tensão, ou a tensão cresce linearmente com a taxa de deformação. Existem os plásticos de Bingham, que a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento crescem linearmente, só que tem que ter uma tensão inicial, ela só começa a migrar, né? Começa a migrar, não, a escoar a partir de um determinado ponto, ou seja, tem que extrapolar um certo limite antes de começar a escoar.
O exemplo mais comum dos plásticos de birra é a pasta de dente, o creme dental. Ela não escoa sozinha, mas se você aplica normalmente, os fluidos são aqueles que, à medida que a taxa de deformação cresce, né, o crescimento da tensão de cisalhamento é maior ainda, e os pseudoplásticos, que à medida que a taxa de deformação cresce, a tensão de cisalhamento cresce, mas não tão grandemente quanto a taxa de deformação. A gente vai ver alguns exemplos desses daqui a pouco, certo? Bom, os fluidos dilatantes. Os fluidos dilatantes, eles apresentam uma viscosidade aparente que aumenta com a taxa de cisalhamento. Então, na prática, falando num linguajar mais popular, eles se tornam mais grossos quando sujeitos à tensão de cisalhamento. Talvez o mais conhecido de todos sejam as soluções de amido, as famosas soluções de maisena, que vocês devem ter visto vários programas de TV, né, com as famosas piscinas de amido ou piscinas de maisena. Então, o que acontecia? A pessoa passava pulando muito fortemente e não afundava, mas se a pessoa ficasse parada em cima, ela afundava. Você pode fazer um experimento na sua casa, se você quiser. Você pega um pouquinho de maisena, um pouquinho de água, faz essa solução, aí você coloca o dedo, você vai ver que o dedo vai afundar como areia movediça. Mas se você der um murro nessa maisena, você não vai conseguir penetrar essa maisena, né? Então, grandes tensões você não vai ter penetração. É o caso, por exemplo, ó, desses fluidos dilatantes. Ó. Quando você aumenta a taxa de deformação, a tensão necessária para atingir esse fluido tem que ser muito maior. A tensão cresce desproporcionalmente em relação à taxa de deformação. Certo? A tensão cresce muito mais do que a taxa. Então, outros exemplos são soluções de farinha de milho, açúcar, etc. A areia da praia molhada também, do mesmo jeito, né? Você fica parado na areia da praia, você vai ver que você começa a afundar. Se você corre na areia da praia molhada, você não vai ter o afundamento tão fácil, certo? Já os fluidos pseudoplásticos, eles têm um comportamento inverso. Popularmente falando, eles ficam mais finos quando você aumenta a tensão de cisalhamento. São as chamadas soluções de suspensões coloidais, polímeros, polpa de papel em água, esmalte sintético, tinta óleo. E um exemplo bem conhecido é o sangue, né? O sangue, quando você começa a agitar com maior tensão de cisalhamento, ele começa a ficar mais fluido, mais fino. Para quem já se aventurou aí a fazer alguma aventura culinária com sangue, né? Pega sangue de galinha ou coisa desse tipo e começa a bater, você vai ver que ele fica mais fluido, né? Ah, eu não vou pegar nesse tipo de coisa. Você pode fazer, por exemplo, com clara de ovo, dá no mesmo também. Clara de ovo ela é bem viscosa, mas quando você começa a bater, você vai ver que ela vai ficando menos viscosa, certo? Porque ela se comporta como um fluido pseudoplástico. O gráfico é esse aqui, ó. À medida que você aumenta a taxa de deformação, a tensão aumenta, mas não aumenta tanto. O crescimento é desproporcional, certo? A proporção dele é menor do que o crescimento da taxa de deformação, né? Então, N é menor que 1. Os plásticos de Bingham, eu já falei para vocês, se comportam muito similarmente ao fluido newtoniano, só que ele tem uma tensão inicial que precisa ser dada para depois ele se comportar igual a um fluido newtoniano. Os mais conhecidos são os fluidos de perfuração, pasta de dente, ketchup e assim por diante. Certo? Outro tipo de fluido newtoniano são os fluidos que se comportam de acordo com o tempo, os tixotrópicos e os reopéticos. Os fluidos tixotrópicos, eles têm sua viscosidade aparente, ela diminui com o tempo a mesma tensão, então fica sob a mesma tensão por muito tempo, a viscosidade dele diminui. E os reopéticos é o contrário, se ficar sob a mesma tensão por muito tempo, a viscosidade deles aumenta. Certo? E os efeitos de pressão sobre a viscosidade. No caso de líquidos, como o líquido é quase incompressível, a viscosidade absoluta para líquidos praticamente não depende da pressão, certo? Então, a pressão praticamente não interfere sobre a viscosidade de líquidos, tá? Também não interfere na viscosidade
de dinâmica de líquidos, certo? Por quê? Porque a densidade dos líquidos praticamente não se altera também, porque ele é incompressível, né? Mas para gases, essa afirmação só é válida para a viscosidade dinâmica. Então, veja só, diferença. Viscosidade dinâmica ou absoluta, μ. Viscosidade cinemática, μ sobre ρ. Eu faço uma pergunta para vocês. A viscosidade é afetada pela pressão para gases? Aí você tem que responder. Viscosidade dinâmica não é afetada. Porém, a viscosidade cinemática é resultado da viscosidade dinâmica dividida pela densidade. Como a densidade depende da pressão, porque a densidade para gases, se você aumenta muito a pressão, a densidade do gás também varia, né? A densidade é função da pressão. Então, vai mudar a densidade. Como muda a densidade, muda a viscosidade cinemática, certo? Então, muito cuidado para não cair numa pegadinha num concurso, por exemplo, o cara perguntar se a viscosidade dos gases sofre efeito da pressão, certo? E o efeito da temperatura sobre a viscosidade? Bom, veja, no caso de líquidos, o que é que acontece? Quando você aumenta a temperatura, as partículas de líquido, elas se afastam umas das outras, certo? Isso faz com que a interação entre elas diminua e a viscosidade delas diminui. Para líquidos, quando você aumenta a temperatura, a viscosidade diminui porque as moléculas se afastam. Ok? Já para gases, quando você aumenta a temperatura, é verdade que as moléculas de gás se afastam, elas já estão afastadas. Lembre que o gás ele já ocupa todo o espaço que ele não permite superfície livre, né? Ele ocupa todo o espaço. O que é que acontece quando você aumenta a temperatura de um gás? Aumenta a velocidade das partículas. Então, elas passam a interagir muito mais. E aí aumenta a viscosidade delas. Então, para líquidos, o aumento de temperatura diminui a viscosidade. Mas para gases, o aumento de temperatura aumenta a viscosidade, exatamente porque elas interagem mais. Certo? Veja aqui agora um outro exemplo. Alguma dúvida, gente, sobre essa questão aqui que eu falei da temperatura? Vejam que a viscosidade ela tem influência da temperatura diferente para gases e para líquidos. Tá? Vejamos esse outro exercício aqui. É... Bom, esse outro exercício aqui. A distribuição de velocidade do escoamento de um fluido newtoniano num canal formado por duas placas paralelas e largas é dada pela equação. Aí ele deu a equação, U igual a 3 meios de V, 1 menos Y sobre H ao quadrado, onde V é a velocidade média constante, o fluido apresenta viscosidade dinâmica igual a 1,92, admita V igual a 0,6, H 5 milímetros, determine a tensão de cisalhamento na parede inferior do canal e a tensão de cisalhamento no plano central do canal. Ok? O que é que essa questão tem de diferente em relação àquela primeira que a gente resolveu? A velocidade do fluido se comporta de forma diferente, né, professor? Acredito que seja isso. Naquela primeira, você tinha o valor da velocidade. Nesse caso aqui, você não tem o valor, você tem uma função, não é isso? O que é que você deve fazer, então, para resolver o problema? Ele quer calcular a tensão de cisalhamento. Escutamos. Escutamos sim, Rafael. Você falou que a velocidade é diferente. Na verdade, a velocidade lá naquele outro problema era dado um valor, né? Aqui não. Luiz, você só... Veja, o problema lá era tal igual a mi du dy. Como eu tenho a função u, para eu jogar na equação, não vou integrar, eu vou derivar, na verdade, né?
derivar U com relação a Y. Obrigado. U com relação a Y, certo? Então, eu vou trazer aqui para o nosso quadro virtual. Ó. Eu trouxe a equação, deixa eu baixar aqui. Eu trouxe a equação, ó, U igual a 3 meios de V, 1 menos Y sobre H ao quadrado, tá? E aí eu vou derivar U com relação a Y. Quando eu derivo U com relação a Y, na verdade vai dar 3 meios de V, né? Que multiplica menos 2Y sobre H ao quadrado, tá? Olha só isso aqui, isso é a derivada. Ó, repito 3 meios de V. 1 é constante com relação a y, então a derivada é zero. Y ao quadrado sobre h ao quadrado, quando deriva, vai dar 2y sobre h ao quadrado. Tá? E aí, o que foi que eu fiz? Eu cancelei este 2 com este 2. Eu vou até deixar aqui, porque eu já escrevi depois ali o resultado, né? Aí, ó, eu cancelo este 2 com este 2 e vai dar 3vmi sobre h ao quadrado. E o sinal negativo que vem daqui. Correto? Essa é a minha derivada. E aí, como a equação é tal yx é igual a mi du dx, eu só acrescentei o mi aqui neste du dx. Ok? Aí eu não resolvi e não vou resolver para vocês, por quê? Porque com isso aqui eu vou responder as duas questões lá. Vamos lá. Ele quer a tensão de cisalhamento na parede inferior do canal e a tensão de cisalhamento no plano central do canal. Veja que pelo desenho aqui, ó, o meu plano central do canal corresponde ao meu y igual a zero. Na placa superior, y igual a h, e na placa inferior, y igual a menos h. Correto? Então, na letra A, ele quer a tensão na parede inferior. Eu vou substituir y igual a menos h. Na letra B, ele quer a tensão no plano central. Eu vou substituir y igual a zero. Então, para a letra A, y igual a menos h, então vai cancelar menos h com h ao quadrado, esse menos vai sumir, vai dar 3vmi sobre h, certo? É a resposta. Aí é só substituir os valores, que vocês têm um problema. E, para o plano central, eu vou substituir y igual a zero, vai dar tensão igual a zero, certo? Percebam o seguinte, a tensão deu igual a zero, onde a velocidade é máxima. E a tensão deu máxima, onde a velocidade é zero. Isso é uma prerrogativa. A tensão sempre é máxima, onde a velocidade é mínima. E a tensão sempre é mínima, onde a velocidade é máxima. Certo? Se você resolver um problema e achar uma tensão máxima numa velocidade máxima, tem alguma coisa errada. Ou vice-versa, né? Tensão mínima numa velocidade mínima. Isso também tem alguma coisa errada. Ok? Alguma dúvida? Não? Então vamos. Uma questãozinha aqui de concurso. Tá? Essa questão foi de um concurso da Petrobras, engenheiro de processamento júnior, lá em 2010. Né? Essa prova essa questão é de mecânica dos fluidos, mas essa prova é aplicada especificamente ao pessoal de engenharia química. Essa prova de engenharia de processamento júnior, ela tem muita coisa de mecânica dos fluidos. Tá? Então, vamos lá. Em relação ao comportamento reológico de fluidos, analise as proposições a seguir. A viscosidade de um fluido sempre diminui com o aumento da temperatura. Vamos discutir? A viscosidade de um fluido sempre diminui com o aumento da temperatura. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque tem um caso do gás, né? Que com o aumento da temperatura, as partículas vão aumentar a velocidade, a interação maior, a viscosidade aumenta. Perfeito. Gases têm um comportamento, líquidos têm outro, certo? Fluidos nos quais a tensão de cisalhamento não é proporcional ao quadrado da taxa de cisalhamento
ou desculpa, da taxa de deformação são ditos fluidos não newtonianos? Peraí, deixa eu ver essa dúvida aqui. Eu acho que é falso. Tá, Luiz, a gente já mostra aqui. E aí, pessoal, mais alguém, além de Rafael, tem uma ideia aí? Fluidos nos quais a tensão de cisalhamento não é proporcional ao quadrado da taxa de deformação são ditos fluidos não newtonianos. Ele acha que é falso. Só não diz por quê. Como é a equação do fluido newtoniano? Tal igual a mi du dy. Ou seja, só é fluido newtoniano se du dy estiver elevado ao expoente 1. Então, essa afirmação seria verdadeira se não estivesse falando do proporcional ao quadrado. Né? Qualquer expoente que fosse diferente de 1 não seria fluido newtoniano. Então, essa afirmação ela é falsa porque ela está querendo amarrar tudo ao quadrado, e não é o quadrado. Qualquer expoente diferente de 1 não seria fluido newtoniano. Então, também é falso. Um fluido plástico de Bingham não escoa quando submetido a uma tensão de cisalhamento inferior a um determinado valor limite. É verdadeiro. Verdadeiro. É a definição do plástico de Bingham. Lembra? Tal igual a tal zero mais mi du dy. 4. Há fluidos não newtonianos nos quais a viscosidade aparente varia com o tempo. A gente viu lá atrás dois tipos de fluidos que variam com o tempo, né? Os tixotrópicos e os reopéticos. Ele não especifica aí qual é o tipo de variação, ele só diz que fluidos não newtonianos nos quais a viscosidade aparente varia com o tempo, certo? Os tixotrópicos variam de um jeito, os reopéticos de outro, mas não disse como variam, então está correto também. 3 e 4 estariam corretos aí nessa questão, certo? Mais uma questão. Um fluido newtoniano de viscosidade absoluta ou dinâmica, né, que é a mesma coisa, absoluta dinâmica, escoa entre duas placas paralelas que estão separadas por uma distância 2h com o seguinte perfil de velocidades. V igual a V máximo, 1 menos Y sobre H ao quadrado, em que V é a velocidade máxima. E Y é a distância medida perpendicularmente às placas. O módulo da tensão de cisalhamento no fluido a uma distância de H sobre 10 das placas é... Gente, a gente acabou de fazer uma questão muito parecida com essa. Inclusive, a função era bem parecida. Tá? Vocês vão olhar a questão que a gente acabou de fazer e vão conseguir fazer essa aí também. É só derivar, tá, Luiz? Você perguntou, eu nunca sei quando é que eu vou derivar o integral. Vamos ver. Aqui eu dou a função velocidade. A minha equação da tensão de cisalhamento é tal igual a mi du dy, ou no caso aqui, dv dy. Como a equação aparece dv dy, eu tenho a função v, então eu vou simplesmente derivar para poder jogar na equação. Certo? Quando é que eu iria integrar? Eu iria integrar se eu não tivesse a função, certo? Se eu tivesse uma segunda derivada, eu integrava para chegar na derivada que eu preciso. Mas se eu tenho a função e quero a derivada dela, não tem segredo, não. É derivar mesmo. Tá? E aí vocês vão substituir no valor de y, depois que derivar, o valor de h sobre 10. É simples assim. Tá? Tentem fazer. Se alguém tiver dúvida até terça-feira, a gente tira dúvida. Essa aqui, ó, um líquido possui viscosidade dinâmica igual a 0,65 cento por ASE e densidade relativa igual a 0,90.
A viscosidade cinemática Ni é. Também fizemos uma. Até os valores são muito parecidos. Certo? 0,65 cento por ASE. E lá a densidade relativa era 0,88. Então, vocês vão jogar os valores e vocês vão encontrar, né, os resultados para ver qual dessas respostas é a correta. Certo? Tentem também, se tiver alguma dúvida, terça-feira a gente tira. Tá? Eu faço questão que vocês tentem para vocês irem já treinando, né? Exercitando. Essa questão é uma questão mais para a gente discutir. Então, vamos lá. Preste atenção aqui. Ó. Considerando-se o reograma expresso pela figura acima, pode-se afirmar que X é um fluido newtoniano, X é um líquido, Y é um fluido dilatante, Z é um fluido pseudoplástico, são corretas apenas as afirmativas. Então, vamos lá. X é um fluido newtoniano. O que é que vocês acham? Veja que o gráfico é taxa de cisalhamento por tensão de cisalhamento. O que é que caracteriza um fluido newtoniano? Quando você olha um gráfico de taxa de cisalhamento por tensão de cisalhamento. Esse gráfico ele é linear, ele é exponencial, ele é quadrático. É linear. Aí, olha aí. Nesse gráfico, para X ser um fluido newtoniano, ele tem duas curvas, uma de 15 graus e uma de 85. O ideal é que ambas sejam lineares. Vejam se são, por favor. Eu acredito que ambas sejam, professor. Tá aqui, ó. A de 15 graus é essa aqui, ó. Essa quase fechada, pontilhada quase fechada aqui. E a de 85 graus é essa aqui, ó. Certo? Todas as duas são caracterizadas por serem lineares. Então, X é sim um fluido newtoniano. X é um líquido. Deixa eu pular. Líquido é a mesma coisa que fluido? Como? É porque líquido a gente ainda não usou esse termo. Ele seria a mesma coisa que um fluido, um líquido? Não, fluido inclui líquidos e gases. Ah, certo. Vamos fazer o seguinte, vamos pular para Y, é um fluido dilatante, certo? O que é que caracteriza um fluido dilatante? A curva do fluido dilatante, ela é crescente, né? O pseudoplástico, ela é decrescente e o dilatante é crescente. Veja, o Y é esse aqui, ó. Ou seja, essa última curva aqui de baixo. Veja que ela começa abaixo da curva do X, mas ela termina acima. Então, ela se caracteriza por ser crescente. Né? Deixa eu só voltar lá nas curvas para mostrar a vocês o dilatante. Olha o dilatante aqui, ó. Ela é crescente. Pseudoplástico é decrescente. Tá? Então, realmente, se você olhar pela curva aqui, o fluido Y, ele é dilatante realmente. Então, a 3 também é verdadeira. Tá? A 4 diz que Z é um fluido pseudoplástico. Né? Não dá para ser pseudoplástico, porque veja que a curva de Z é um ciclo. Né? Se fosse só a parte de cima da curva, ele era um pseudoplástico, mas veja que ele forma um ciclo. Então, essa curva de Z aí é completamente absurda. Ela não pode ser nem um fluido, esse Z aí. Tá? Está completamente fora de cogitação. O que falta agora é a gente descobrir se X é um líquido. Como é que vocês descobririam se X é um líquido? Olhando para a curva de taxa de cisalhamento e tensão de cisalhamento, é possível descobrir se X é um líquido?
Você deve se perguntar primeiro, por que é que nesse gráfico tem duas medidas de X com temperaturas diferentes? Deixa eu voltar no outro gráfico aqui. Se o gráfico fosse de viscosidade por temperatura, vocês saberiam dizer se X é um líquido? Saberiam, né? Se a viscosidade diminui com a temperatura, é um líquido. Se a viscosidade aumenta, é um gás, correto? Estou preocupado com vocês aí. Então, veja só. Será que a gente consegue relacionar naquele gráfico a viscosidade? Essa que é a pergunta. Então, vamos lá para aquele gráfico. Vejam só. Taxa de cisalhamento é du dy. Tensão de cisalhamento é tal. E a gente viu que para um fluido newtoniano, e X é um fluido newtoniano, tal é igual a μ du dy. Tal corresponde ao y da minha equação. Du dy ao x. Então, μ corresponde à minha inclinação da reta, certo? Veja, olhando para esse gráfico aqui, o x de 15 graus, vocês concordam que a inclinação da reta de 15 graus é menor do que a de 85? Isso quer dizer que a viscosidade de 85 graus é maior do que a viscosidade de 15 graus. Correto? Vocês conseguem visualizar isso? Depois que eu disse, conseguem, né? Mas de agora em diante vocês vão conseguir visualizar isso. E a inclinação de uma reta, né, corresponde à viscosidade. Nesse gráfico de taxa de cisalhamento para tensão de cisalhamento, se for linear o gráfico. Então, como a 85 graus a viscosidade é maior que a 15, significa que a viscosidade aumentou com a temperatura. Se a viscosidade aumentou com a temperatura, trata-se de um gás e não de um líquido. Certo? Então, essa segunda alternativa aqui, que X é um líquido, é falsa. E aí você tem somente a primeira e a terceira como verdadeiras. Certo? Eu vou parar no mesmo ponto que eu parei na aula da outra turma, certo? Então, próxima aula eu vou falar, só finalizar esses slides, que é tensão superficial e sobre algumas informações rápidas, e nós já vamos entrar em estática dos fluidos. A boa notícia é que com isso que a gente acabou de discutir hoje, vocês já conseguem resolver toda a lista que está lá disponível, aquela primeira lista, certo? E aí, para terça-feira, eu já vou ter postado a segunda lista, não questionário, mas a segunda lista, que é a lista de estática. Tá? E aí já vou começar a elaborar para postar também o questionário para vocês. Aí já começa a valer ponto, né? Já começa os jogos começam, certo? Começa para valer mesmo. Ok? Alguma dúvida, gente, sobre o assunto até aqui? Não tendo, então, bom final de semana, estudem. Sim, gente, eu vou postar, eu vou colocar agora o canal do YouTube lá, tá certo? Canal do YouTube, porque eu disse que ia colocar e não coloquei, né? Vou colocar o canal do YouTube, já tá, as aulas até terça-feira já estão lá, só que eu não postei o canal do YouTube. Vou colocar lá para vocês, certo? E vou tentar baixar as aulas de hoje para tentar colocar também até amanhã as aulas de hoje lá. Bom final de semana. Valeu, professor. Boa noite para o senhor também.